Vamos trazer aqui a repercussão da escolha do vice de Flávio Bolsonaro. A gente estava aqui ao vivo acompanhando e aquela expectativa, não, mas será que é tal pessoa que está ali no palco? Será que é tal pessoa? Porque eram os nomes, né, Isabel, Clarice e Théo, que a gente estava acompanhando, que poderiam, de repente, foi um nome que não havia imaginação, que não havia no pensamento a possibilidade de ser. Flávio optou pelo deputado federal Alfredo Gaspar, que também é do PL. Então, hoje é o dia da gente compreender como é que isso está repercutindo. 24 horas depois, o que isso diz sobre a campanha de Flávio Bolsonaro, a campanha que eles devem fazer nessas eleições. Clarissa, após 24 horas, quais são as interpretações? Olha, Elisa, conversando ali com algumas pessoas próximas ali de Flávio Bolsonaro, ficou muito claro que está muito longe de ser consenso nos bastidores essa escolha. A gente vê um Flávio Bolsonaro que fez uma opção muito evidente de mudar completamente o rumo da sua campanha. Quando a gente olha o que foi decidido, o que foi desenhado lá atrás, no período da pré-campanha presidencial, a ideia era que ele fizesse um aceno na direção do centro. E aí vira-se uma chavinha e agora o que a gente observa é uma campanha voltada, dedicada ao confronto e a ataques ao presidente Lula, batendo inclusive com muita força nessa questão da crise do INSS e principalmente do caso Lulinha. Todas as movimentações que a gente viu ocorrerem nos bastidores apontam para essa direção de que Flávio Bolsonaro, em uma decisão que veio ali quase que no atropelo, porque feita muito em cima da hora, com base no isolamento provocado aí pelo desembarque do Centrão. Ou seja, se eu não tenho o centro comigo, eu vou fazer o aceno ao centro? Aparentemente não. Houve uma mudança mesmo estratégica em que Flávio Bolsonaro agora decidiu não, então vamos fazer uma campanha de confronto com o presidente Lula. Uma campanha em que a gente vai apontar os problemas, indicar ali, retomar aquele sentimento antipetista no eleitorado, bater na questão da corrupção, usar bastante, ao máximo possível, esse caso do Lulinha. E muitos desses sinais estão, inclusive, na entrevista que o novo candidato a vice de Flávio Bolsonaro concedeu, Alfredo Gaspar concedeu aqui a CNN ao Caio Junqueira. Então, quando a gente observa todos os elementos dessa indicação, dessa formação final da chapa de Flávio Bolsonaro, a mudança radical de estratégia fica bastante evidente na minha visão, Elisa. E a Isabel Mega, hein, que está aparecendo, deixa eu ver, ali com a gente. O que você ouviu, Isabel Mega, de acordo com as suas apurações, afinal, por qual motivo Flávio Bolsonaro escolheu quem escolheu? Olha, Elisa, o que eu ouvi é que Flávio Bolsonaro teria adotado uma decisão por exclusão de nomes. Foram riscando nomes. É claro que o fato dele ter saído dessa fase de convenções com uma sinalização de neutralidade dos partidos de centrão, que são os partidos que poderiam fazer essa indicação de vice, tornou a escolha ainda mais difícil, porque a partir do momento que você não consegue fazer aliança, você tem que olhar para o seu próprio partido e fazer um pente fino em relação aos nomes possíveis. Circulou muito a possibilidade, ele próprio falou por diversas vezes que gostaria de uma vice-mulher e no final das contas a decisão foi por um vice-homem, mas uma figura que o conecta diretamente com o Nordeste. As informações que eu tenho de bastidor são de que Flávio tomou a decisão nos 45 do segundo tempo mesmo. Então, ele titubeou e ficou em dúvida até que, depois de sondagens que foram feitas durante a véspera, o dia de véspera, ele acabou decidindo então por Alfredo Gaspar, fez uma ligação já quase de madrugada para Alfredo Gaspar, pedindo para que o deputado que estava em Alagoas viesse a Brasília para uma conversa presencial. E aí o convite foi feito formalmente, mas outras sondagens a outros nomes do próprio PL chegaram a ser feitas, mas sem convites formais. Então quem recebia a ligação ficava, uai, estão sinalizando que pode ser eu, mas não estão dizendo propriamente dito que vai ser eu. Então ficou um ponto ali de dúvida até, de fato, o momento
do chá revelação, dá para a gente dizer assim, porque eles trabalharam muito até no marketing disso, né, para garantir que ficasse um certo mistério e no final das contas é uma indicação que acabou gerando surpresa, mas que sim, divide também um pouco o bolsonarismo, principalmente porque a gente tem uma visão de que o vice, tradicionalmente, não é uma figura que vai ajudar tanto assim a aglutinar votos. A importância de um vice é você fazer uma aliança que garanta mais dinheiro para a sua campanha, que garanta mais tempo de rádio e TV, só que quando a sua escolha só pode ser pautada dentro de um contexto de chapa pura, isso fica mais difícil. Então, o recado que dá para a gente tirar de saldo é ainda mais simbólico quando ele escolhe alguém que atuou diretamente numa frente de muito desgaste para o governo Lula, que foi a CPMI do INSS. Alfredo Gaspar foi relator, então ele tinha acesso a todo o material que chegou até a CPMI e que hoje o assunto conectado com a CPMI está diretamente relacionado à questão de Lulinha, filho do presidente Lula, e que rende bastante dor de cabeça para a campanha do PT, porque a gente tem diversos inquéritos, investigações que foram se desdobrando em relação ao filho do presidente Lula e que, a depender do andamento desses inquéritos daqui até a eleição, os desgastes podem ser ampliados. Então, o PL aposta numa figura que tem conhecimento profundo a respeito disso, porque se debruçou sobre o caso das fraudes do INSS, que é justamente a origem das investigações atuais em relação ao filho do presidente Lula.